Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixem seu like, compartilhe e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor. Ou se preferir, seja membro e faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix, caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agrada. Desde já, eu agradeço. Fome, parte 12. Cada impacto fazia o batente ranger, as dobradiças quase cedendo sob a pressão brutal. Wilson prendeu a respiração, sentindo o suor escorrer pela nuca. O cheiro pútrido que vinha do outro lado da porta já invadia a sala, pesado, doentio, como carne podre misturada a ferro oxidado. Ele segurava o frasco de ácido com força, os músculos do braço rígidos. Não havia espaço para erro. A fechadura estalou. A porta voou aberta com um estrondo. No movimento rápido, Wilson arremessou o ácido diretamente no rosto da criatura. O líquido corrosivo chispeou e borbulhou ao contato com sua pele grotesca. O monstro rugiu, um som horrível que misturava dor e fúria. A pele negra se dissolvia, a carne fervia e os olhos da criatura eram engolidos pela queimadura. Ela se debatia, derrubando prateleiras e espalhando instrumentos cirúrgicos pelo chão. Frascos de vidro explodiam ao impacto. E o cheiro químico de ácido se misturava ao fedor da carne queimada. Wilson não hesitou. Agarrou a coisa pelos ombros e a empurrou com toda a força. A criatura tentou reagir, mas estava cega, tateando o vazio com garras trêmulas. Seu corpo imenso era resistente, mas Wilson, com sua força sobre-humana, conseguia contê-la. Cada centímetro empurrado era uma batalha. Os dois avançaram para o corredor. A cada empurrão, o monstro tropeçava, urrando de raiva. Quando chegaram à beira da escada, Wilson reuniu toda a força que tinha e deu um último golpe. A criatura despencou escada abaixo. Seu corpo pesado bateu contra os degraus, quebrando madeira e pedra no impacto. Foi quando o som de um carro chegando cortou o caos. Wilson ergueu os olhos, reconhecendo os faróis iluminando as janelas. Hunter e Cilly. Mas ele não foi o único a ouvir. A criatura, em meio ao desespero, se impulsionou para o alto, suas asas deformadas batendo contra o teto. Ela precisava sair dali. Wilson mal teve tempo de reagir antes de vê-la alçar voo por dentro da casa, destroçando tudo em seu caminho, procurando a saída. Quando Hunter e Cilly entraram, o caos já estava instaurado. A sala estava um verdadeiro campo de batalha. Pedaços de móveis quebrados, frascos estilhaçados pelo chão e o cheiro acre de produtos químicos misturado ao odor da carne queimada e podridão. O ar estava carregado de poeira e fuligem, tornando a visão turva sob a luz trêmula das lâmpadas quebradas. Foi nesse instante que a criatura lançou-se para cima, arrebentando o telhado com um estrondo. Lascas de madeira e telhas despencaram em todas as direções, fazendo Hunter e Cilly se protegerem por instinto. A criatura tentava fugir, suas asas grotescas se abrindo e se chocando contra o telhado. Mas Hunter não permitiu. Com agilidade sobre-humana, ele correu pela parede como uma fera, os músculos retesados, os dedos se cravando nas frestas do concreto para impulsioná-lo. Em segundos, alcançou a criatura no alto e agarrou suas pernas com firmeza, puxando-a de volta com toda a força. A besta rugiu debatendo-se, suas garras cortando o ar na tentativa de se livrar. Mesmo assim, Hunter não soltava. Seu corpo queimava de esforço, mas seu olhar era feroz. Cilly não perdeu tempo. Ergueu as mãos, os olhos brilhando com concentração. Seus lábios murmuravam palavras antigas e um símbolo começou a se formar no ar, um traço luminoso e pulsante.
A runa Vorkan tomou forma em sua palma, uma runa de aprisionamento e restrição. Sua forma era de 2 retângulos interligados por 3 elos. Com outro encantamento, ela a lançou. O feitiço cortou o espaço como uma lâmina de luz e se fixou nas costas da criatura. O monstro congelou no ar, seu corpo inteiro enrijecido pelo poder da runa. Hunter aproveitou o momento. Com um último impulso, ele girou o corpo e arremessou a criatura para baixo. O monstro despencou de volta para dentro da casa, derrubando móveis e fazendo o chão estremecer. A poeira se ergueu em nuvens sufocantes, enquanto o impacto ecoava pela estrutura já destruída. Hunter saltou para trás, caindo ao lado de Cilly, ambos respirando com força. A criatura ainda estava paralisada, mas não seria por muito tempo. Para um aprisionamento perfeito, a runa teria que ser desenhada com ferro, e ela não teve muito tempo para isso. Mesmo assim, se fossem rápidos, poderiam prendê-la antes que quebrasse o encanto. Wilson ajudou Hunter a segurar a criatura enquanto Cilly murmurava encantamentos, sua voz fluindo em rimas antigas, quase como uma melodia esquecida. A casa parecia respirar. Os móveis erguiam-se sozinhos, as telhas partidas voltavam para o telhado. Os vidros estilhaçados se recompunham, como se o tempo estivesse retrocedendo. A poeira baixava, o caos desaparecia, e em poucos instantes a destruição causada pela criatura tinha sumido, como se ela nunca tivesse estado ali. Agora restava apenas o monstro flutuando no ar, suspenso por magia. Cilly conduziu a criatura para o porão onde Hunter mantinha seu quarto improvisado. Com um gesto firme, fez surgir uma jaula ao redor dele, feita de pó de ferro e luz, uma combinação que nenhum ser de escuridão poderia atravessar. A besta não podia enxergá-los, mas sentia suas presenças. Seu corpo se agitava levemente, mas a paralisia da runa ainda o mantinha imóvel. Os 3 o observavam em silêncio, absorvendo a estranha visão. Foi Hunter quem quebrou o silêncio. Foi uma boa ideia jogar ácido nos olhos dele, doutor. Wilson, ainda ofegante pelo esforço, assentiu. Obrigado, Hunter. Mas agora que podemos vê-lo de perto, o que exatamente ele é? Hunter estreitou os olhos, analisando a criatura à luz fraca da jaula. A pele parecia um mosaico de carne morta e viva, remendada como um pesadelo costurado. O cheiro era azedo, uma mistura de terra úmida e algo pior, algo ancestral. É um carniçal, Cilly afirmou, quebrando o silêncio tenso. Hunter franziu a testa. Tem certeza, Cilly? Ele não se parece com um, não com os que já vi. Ela deu um passo à frente, circulando a jaula com olhos atentos. Absoluta. Ele é diferente porque antes de ser um carniçal, foi um familiar, ou como se conhece nesse país, um diabo na garrafa. Do lado de fora, um trovão rugiu com força, sacudindo as janelas. A tempestade se aproximava, escurecendo aquele amanhecer turbulento. Hunter se lembrou do delegado e soltou um suspiro pesado. Vou dar um suporte para o delegado, não demoro. Ele já se virava para sair quando Wilson, ainda inquieto, seguiu. Não demore mesmo, disse o doutor com a voz mais tensa do que gostaria. Eu e ela não damos conta se ele se soltar. Hunter parou por um instante, abriu um sorriso enviesado e respondeu. Eu duvido disso. Você estava dando conta antes da gente chegar. Sem esperar resposta, entrou no carro e deu a partida. O motor rugiu, iluminando brevemente a estrada molhada pela garoa que começava a cair. Wilson ficou olhando até as luzes vermelhas sumirem na escuridão. Então expirou fundo e voltou para dentro. No porão, o ambiente estava pesado. A jaula de luz crepitava de vez em quando, reagindo à inquietação da criatura. O carniçal, mesmo sem enxergar, se debatia de leve, testando os limites da prisão mágica. Seu corpo parecia pulsar, como se tentasse se reconstruir, cada músculo se tensionando contra a maldição que o mantinha preso.
Wilson caminhou devagar até a cama onde Cilly estava sentada. Ela tinha um ar sereno apesar de tudo. Sentou-se ali perto dela, observando a criatura por um tempo, tentando ignorar a sensação incômoda de estar numa cela subterrânea com um monstro. Então quebrou o silêncio. É tão estranho lhe chamar de Cilly, mesmo sabendo que é você. Acho que é a sua nova aparência. Cilly suspirou, desviando o olhar da criatura para ele. Havia um peso em suas feições, algo que ia além do cansaço. Eu entendo, doutor. Não há nada que lembre meu antigo eu. Nem aparência, nem altura, cor dos olhos, pele. Ela parou por um momento como se precisasse reunir forças para continuar. Nem sou mais escocesa, disse quase no sussurro. O sotaque, a identidade, tudo parecia perdido no tempo. Wilson não respondeu, apenas esperou. Eu sou Ellie Torres agora, ela concluiu, baixando o tom, como se experimentasse o nome pela primeira vez. Soava estranho, mas também inevitável. Talvez devesse ficar com essa nova identidade. Cilly Hart morreu queimada na fogueira em Edimburgo, há quase 2 séculos. Lá fora a tempestade finalmente desabou, deixando o dia mais escuro. A criatura se virou lentamente na direção da voz e, apesar dos olhos corroídos pelo ácido, parecia enxergar de alguma forma. O largo sorriso se abriu, expondo fileiras de dentes de tubarão, brilhantes e irregulares, alguns rachados e cobertos de baba escura. O ácido havia destruído grande parte de seu rosto, deixando a carne esburacada e repuxada, o que tornava sua expressão ainda mais aterrorizante. O porão era iluminado apenas pela luz fraca das lâmpadas velhas e pelos clarões da tempestade lá fora. Raios riscavam o céu e o som do trovão ecoava pela casa, vibrando nas paredes úmidas. O cheiro de ferro, queimadura e mofo impregnava o ar, tornando o ambiente ainda mais claustrofóbico. Duquesne engoliu em seco, mantendo os olhos fixos no monstro. Seu corpo inteiro estava tenso. O sorriso da criatura o incomodava de um jeito visceral. Algo primal em seu cérebro dizia para fugir dali o mais rápido possível. "O que há com ele?" perguntou, mantendo a voz baixa, como se qualquer som mais alto pudesse provocar algo pior. "Não estou gostando desse sorriso." Cilly observava a criatura sem medo aparente, mas sua postura estava rígida, os punhos cerrados ao lado do corpo. "Parece que saber que sou uma bruxa chamou a atenção dele", disse, a voz firme, mas carregada de algo sombrio. A criatura então fez algo ainda mais macabro. Imitando a voz rouca e cansada do policial que havia devorado, o carniçal murmurou: "Você é perfeita. Se eu der você para ele, ficarei aqui para sempre. Você vale mais que todos os outros corpos." A tempestade lá fora rugiu mais alto, como se o próprio mundo reagisse àquelas palavras. O vento uivava contra as janelas da casa e a madeira do porão estalava de tempos em tempos, como se estivesse protestando contra a presença daquele ser. Cilly, ao invés de recuar, deu um passo à frente. "De quantos corpos precisa para seu ritual?" perguntou, sua voz carregada de uma certeza que fez a criatura parar de sorrir. Mesmo sem olhos, o carniçal se virou diretamente para ela, como se a enxergasse perfeitamente. O silêncio no porão era cortante. "Achou que eu não descobriria?" continuou Cilly, dando um passo à frente, seus olhos queimando com uma mistura de desprezo e curiosidade. "Vocês normalmente cheiram a carne podre, mas há algo diferente em você. Um cheiro de enxofre misturado ao seu fedor natural." O monstro permaneceu imóvel, como se as palavras dela o tivessem atingido. Cilly inclinou ligeiramente a cabeça, analisando como um cientista observa uma experiência fracassada. "Parece que quem te criou te mandou de volta para o inferno depois de usar e abusar de você. Deve ter feito um pacto para voltar, e agora precisa pagar juntando os corpos para um sacrifício." O carniçal respirou fundo,
seu peito subindo e descendo com um som úmido e disforme. Cilly ergueu o queixo, a expressão implacável. Mas imagino que precise de uma certa quantidade. Lá fora, um raio iluminou tudo por um segundo, projetando a sombra da criatura contra a parede, distorcida e grotesca. O porão ficou ainda mais escuro quando o clarão se dissipou. A criatura ficou em silêncio, mas todos ali sabiam que isso não era um bom sinal. Cilly então pegou uma tesoura na escrivania de Hunter. O som do metal rangendo contra seus dedos pareceram mais alto no porão abafado, misturando-se ao eco distante do trovão lá fora. A luz fraca da lâmpada balançava levemente com o vento que se infiltrava por frestas invisíveis, lançando sombras retorcidas nas paredes úmidas. Sem hesitar, ela passou a lâmina afiada contra a palma da mão. O corte foi limpo, e o sangue quente começou a escorrer imediatamente, pingando no chão de madeira. Duquesne arregalou os olhos, o choque estampado em seu rosto. "O que está fazendo?" perguntou, a voz tomada por um misto de incredulidade e preocupação. Cilly não respondeu. Seus olhos estavam fixos na criatura dentro da jaula, a expressão fria como pedra. Ela levantou a mão ensanguentada e começou a aspergir o sangue sobre o carniçal. O efeito foi imediato. O monstro, que até então se mantinha imóvel, recuou instintivamente, seu sorriso distorcido desaparecendo. Os primeiros pingos tocaram sua pele corroída e ele soltou um grito ensurdecedor. Seu corpo convulsionou e, na tentativa desesperada de escapar, ele se chocou contra as barras de ferro e luz. O contato com a estrutura sagrada o fez se contorcer violentamente, e um cheiro acre de carne queimada invadiu o porão. O grito do carniçal foi tomado pelo ódio. Ele rosnava, seus dentes afiados batendo uns contra os outros em uma ameaça velada. Mas Cilly não recuou. Com um movimento firme das mãos, seus olhos brilharam em um tom dourado intenso, e o monstro ficou paralisado. O sangue que escorria pelo corpo do carniçal começou a se mover sozinho. As gotas se conectavam, formando linhas e símbolos que serpenteavam por sua pele decomposta. Aos poucos, a runa Nortil tomou forma, uma marca proibida de revelação do oculto. Cilly então falou, sua voz ecoando pelo porão, preenchendo todos os cantos escuros do ambiente. "Que o sangue das vítimas que está em você lhe sirva de língua e me diga o que quero saber." A runa brilhou como um fogo vivo. O carniçal soltou um novo grito, mas dessa vez não era apenas seu grito animalesco. Era como se dezenas de vozes gritassem juntas em desespero e dor, ecoando de dentro de sua carne corrompida. O som fez Duquesne estremecer. Ele olhou para Cilly e viu que seus olhos brilhavam ainda mais intensamente, como dois faróis dourados iluminando a escuridão. Ela não desviou o olhar. Sua presença parecia dominar o espaço, e sua voz soou cortante e absoluta. "Me diga o que quero saber. De quantos corpos precisa para seu ritual?" As vozes responderam juntas, em uma cacofonia espectral. 70 corpos me foram exigidos, 7 para cada vez que falhei. O trovão rugiu lá fora, como se o próprio céu tivesse se revoltando com a verdade revelada.